Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade esse vídeo aí para o público do YouTube, do Face, das redes sociais. Hoje nós vamos trazer aqui um assunto para vocês que eu tenho falado muito dele e precisamos falar muito dele também, que é a questão da abertura ali dos eventos do quarto selo de Apocalipse capítulo 6, ali na abertura do quarto selo. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês, para os que estão me ouvindo. Está circulando aí nas redes sociais uma imagem, né, de um símbolo da ONU, né, aí parecido muito com a besta, né? Estão dizendo que parece muito com a besta, boca de leão, corpo de leopardo, pés de urso, né? Então é um monumento da ONU a qual eles levantaram para representar ali o guardião da paz. E é um monumento estranho, esquisito, é um animal esquisito, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A besta de Apocalipse 13, que está sendo estão comparando a esse monumento da ONU, ela tem 7 cabeças. Aquele monumento só tem uma cabeça. Claro que nós não trazemos para nossas vidas esse tipo de coisa, nós não adoramos esse tipo de coisa, essa imagem, trazer isso como aí um monumento, né? Como guardião da liberdade. Isso não tem nenhum sentido para nós cristãos. Nós não vamos fazer isso porque ter isso como guardião da nossa paz, que o guardião da nossa paz é Cristo. Cristo é a nossa paz. Então nós não temos essas coisas. Isso para nós é idolatria. Nós não participamos de nenhum tipo de idolatria. E aí, claro que nós estamos muito próximos à volta de Jesus Cristo. O anticristo, eu creio que ele já está trabalhando aí para que assim que Cristo levar a sua igreja, porque ele não vai se manifestar antes de Cristo arrebatar a igreja. Tem vários vídeos aí no YouTube falando sobre isso. Se você não viu ainda, vai lá, pesquisa lá que você vai ver aí. São muitos vídeos que eu falo a respeito da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. Isso está na Bíblia e é a luz da Bíblia que nós compreendemos e temos essa fé. Vamos ser arrebatados daqui antes da grande tribulação. Não tenha dúvida, nós os salvos, os que cremos em Cristo Jesus, vamos estar nas bodas do Cordeiro, lá nos céus ali. E uma coisa que eu tenho pregado muito, Apocalipse capítulo 19, quando Jesus desce ali no final ali da grande tribulação, onde ele prende ali o falso profeta e a besta, e lança no lago de fogo, e prende também o diabo por 1000 anos. Quando Jesus está descendo ali, a igreja já foi casada com o Cordeiro. Já não é mais noiva, é esposa. Apocalipse capítulo 29 é bem claro. E a esposa se aprontou, a esposa se ataviou. Algumas versões está se aprontou, outras está se aviou, mas é a esposa, não é mais a noiva, é a esposa. Já houve o casamento, já houve as bodas do Cordeiro, senão não era uma esposa, era noiva. Só para ser esposa depois do casamento. Então já houve o casamento, a igreja já foi levada para o céu. Que quem é que vai casar com Cristo se não a noiva, que é a igreja? Então já houve, a igreja não vai estar aqui na grande tribulação. Aquela multidão de gente que aparece em Apocalipse capítulo 7, ali verso 9, que ninguém pode contar, a igreja do Senhor já arrebatada ali, eles são pessoas. Quando a gente olha para a abertura do quinto selo, a gente vê ali as almas que morreram por causa do testemunho que deram da palavra de Deus, ali debaixo do altar, sendo cuidado de Deus. Ali é a alma viva interagindo com Deus, mas é a alma, não é pessoas. Quando no capítulo 7, verso 9, aparece aquela multidão de gente que ninguém pode contar, são pessoas vivas, não é alma, é pessoas, seres humanos, ali diante do trono de Deus, já estão com o corpo glorificado, arrebatado, glorificado. Porque o homem, sem ter o corpo glorificado, ele não fica na presença de Deus, eles já estão na presença de Deus. Então não é na terra, é no céu. Ele viu no céu, diante do trono,
uma multidão de todas as nações, línguas e povos, que ninguém podia contar. É a igreja do Senhor arrebatada. Assim como no capítulo 19 já aparece já a esposa do Cordeiro, não é mais noiva, é a esposa do Cordeiro. Então já houve o casamento, já aconteceu. Então nós não vamos estar aqui na grande tribulação. Então veja bem, uma coisa que eu sempre tenho pregado aí nos meus vídeos, o anticristo é bem claro lá em Daniel, ele começa com pouca gente, ele não vem de uma grande nação. O anticristo não vai sair dos Estados Unidos, não vai sair da ONU, não vai sair da Rússia, não vai sair dessas nações grandes. Ele sai de uma nação pequena, começa pequeno, porque ele é um chifre pequeno. Ele começa pequeno. Então ele faz a aliança ali com 10 nações, que é a base da sustentação dele. Que são somente 10 nações que vai estar representada ali na boca de leão, que é a Babilônia, né? Está ali na região do Iraque. Ali os pés de urso, que é ali a... Ora, aqui fugiu da minha cabeça. Os persas, né? Que são os ursos, os persas, né? Que na verdade hoje está ali, representado pelo Irã. E também o corpo de leopardo, que é representado pela Grécia. Todo aquele reino grego ali do Antigo Testamento, não é essa Grécia que existe hoje, mas o reino grego do Antigo Testamento, que envolvia toda aquela região ali do Oriente Médio. E aí inclui também aquelas regiões ali comprometida ali contra Israel. Então a besta ela vai se aliar a todas aquelas nações ali que hoje querem varrer, a vontade deles é varrer Israel do mapa. São ali, a Bíblia é bem clara, o anticristo vai sair do norte de Israel. Quando fala norte, sempre Israel é o centro, onde fala norte é o norte de Israel, sul é o sul de Israel. Então, veja bem, o anticristo ele vai sair de uma daquelas nações ali. Então ele não vai sair da ONU. Claro que a ONU vai estar preparada para apoiar ele, para estar com ele. E todas as organizações mundiais vão estar com ele, que ele vai ter ele vai reinar sobre o tempo dele, mas não sobre a igreja, porque a igreja já foi retirada dessa terra. Bem, amados, então, dando continuidade a esses vídeos aqui, isso era o que eu queria explanar para vocês. Não se preocupe com o anticristo, se preocupe primeiramente com estar pronto, preparado para o arrebatamento, para que você vá para o céu antes da grande tribulação, porque o anticristo só vai manifestar aqui no tempo da grande tribulação, o tempo que a igreja já foi retirada dessa terra. Veja bem, Apocalipse capítulo 6, verso 7 diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Amém? Glória a Deus. Cristo vai vir depois que essas coisas acontecerem, gente. Nós vamos ver nisso aqui. Mas antes, para compreender essa abertura do quarto selo, esse evento da abertura do quarto selo, nós temos de nos desfazer das interpretações bíblicas errôneas que a teologia, muitas linhas de teologia, tem inserido na vida das pessoas. Nós temos que quebrar essa barreira que nos impede de compreender a palavra de Deus. E uma delas está lá em Atos dos Apóstolos 1, 6 e 7, a qual a palavra de Deus diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram a Jesus, dizendo: Senhor,
restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, Jesus respondeu a eles, né? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então veja bem, não compete às pessoas a compreender a estação do tempo. Será? Será que isso aqui não é um versículo isolado? Então veja bem, Jesus tinha acabado de fundar a sua igreja. E os apóstolos, sendo eles israelitas, né, eles estavam preocupados com Israel. Não estavam preocupados com a igreja. A primeira preocupação deles foi com Israel. Então Jesus disse, não compete a vocês. Por quê? Porque eles foi dado à igreja, a igreja precisava crescer, multiplicar e ser pregada ao mundo todo. A igreja pregar o evangelho ao mundo todo. Deus tinha dado uma missão, uma ordenança à igreja. Não tinha nada a ver com Israel, a ordenança que foi dada à igreja não tem nada a ver com Israel. E Jesus só vai voltar a tratar de Israel, a falar com Israel, já no governo milenar, que Jesus vem, desce em Jerusalém, e ali ele desce já para governar através de Israel. Quando a gente olha para o livro do profeta Isaías, compreendendo a Bíblia, buscando compreender a Bíblia de fato, como a palavra ensina, muitas das profecias de Isaías estão direcionadas ao reino milenar de Jesus Cristo. É para Israel, mas para o reino milenar, no tempo do reino milenar de Jesus Cristo. Então é nesse tempo que Jesus vai vir, voltar e tratar com Israel. Agora é com a igreja. Então eles estavam preocupados com Israel. E aí vejamos bem, Apocalipse capítulo 1, verso 10. A palavra de Deus diz assim, do verso 10 em diante. Eu fui arrebatado no Espírito, isso é João foi arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvia detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, a Filadélfia e a Laodiceia. Então veja bem, o Apocalipse é a revelação das coisas que vem acontecendo ao longo do tempo e que vai continuar acontecendo. Se olharmos para Atos dos Apóstolos, ali capítulo 1, versos 6 e 7, vamos pensar que o Apocalipse não é para nós não temos que compreender Apocalipse. Muita gente pensa isso, não. É só os evangelhos Apocalipse, não. Apocalipse é um livro a qual é para os que conhecem e o guardam com promessas grandíssimas. Então aqui Jesus está mandando João escrever as 7 igrejas. Espera aí. Jesus disse, escreve as 7 igrejas, mas não lê, não compreende, não entende, não é para vocês? Não, ele mandou escrever para 7 igrejas. E nós somos resultado dessas 7 igrejas da Ásia, da igreja dos gentios, que nós somos resultado do apostolado de Paulo, que foi dado a pregar aos gentios, que chegou até nós hoje, veio das igrejas primitivas até nós hoje. Então, essa palavra, o livro da Revelação, o Apocalipse, é para nós. Agora, não é para ler? Não, é para nós ler, compreender, entender, sim. Então não podemos olhar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 e 7 isoladamente. Temos que olhar, ter o conhecimento geral da palavra de Deus. Jesus deu o Apocalipse para João para passar para as igrejas. Foi para a igreja compreender essa revelação, as coisas que iam acontecer futuramente. E isso até o reino milenar. Apocalipse vai até o reino milenar de Jesus Cristo, vai até os novos céus e a nova terra. Para compreender tudo isso, foi dado as cartas a João para que João destruísse as igrejas. E veja bem, Apocalipse 1,19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Quer dizer, é para escrever as coisas que são e as que hão de ser.
as coisas que depois dessas vai acontecer. As coisas futuras, Apocalipse todo, até o tempo dos novos céus e da nova terra, o tempo que a nova Jerusalém desce no novo céu e da nova terra, onde Deus já enxugou os nossos olhos de todas as lágrimas, e Ele vai estar conosco para sempre. Ele é nosso Deus e nosso Pai para sempre, e somos filhos dele para sempre. Então, veja bem, se nós não quebrarmos esses ensinos errôneos, essa interpretação errônea da palavra de Deus, nós vamos ficar presos sem compreender a palavra de Deus. Apocalipse 22:10, a palavra de Deus diz assim: e disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Ué, aqui está mandando não selar. Se não fosse para nós compreendermos a revelação bíblica, a revelação Apocalipse, então era para o livro estar selado. Não está selado, vocês só vão compreender essas coisas depois, quando acontecer. Não, está mandando não seles, que é para nossa compreensão. Então por que muitos doutores, estudiosos, pessoas que dizem entendido, quer pregar e dizer que não compete a nós saber as coisas do fim dos tempos? Por causa de uma palavra isolada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 e 7, a qual os apóstolos foi dada a ordenança, né? A igreja primitiva está na base da igreja primitiva ali, os discípulos, foi dada a ordenança de pregar o evangelho no mundo todo, a ordenança à igreja, eles responsáveis pela igreja, responsáveis por pregar no mundo todo, voltaram a preocupar com Israel. Jesus disse não. Porque a preocupação deles é com a igreja, eles agora é a igreja. E Apocalipse, Jesus vem nos ensinar, então nós temos que conhecer a Bíblia em um todo. Conhecer a Bíblia em um todo. Apocalipse 22, a partir do verso 11, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então veja bem, Apocalipse não é para ser acrescentado e não é para ser tirado. Apocalipse é literal, tem muita gente figurando Apocalipse. Isso é figura, isso é sinal, só isso é figura, isso é figura. Não, Apocalipse é literal, que trata de Apocalipse literal. O problema dos doutores hoje de teologia, de escatologia, é que eles querem figurar a palavra de Deus, segurar Apocalipse como figura e não como literal. Apocalipse é literal, já aconteceu muitas coisas literalmente e vai continuar acontecendo literalmente. Se nós não buscar compreender que Apocalipse é literal, nós vamos ter problema no nosso entendimento e conhecimento da palavra de Deus. E outra coisa que nós temos que compreender, porque tem muitos aí escatólogos, linhas teológicas, que vê ali no arrebatamento de João, capítulo 4 de Apocalipse, né, a qual é levado no céu diante do trono, vê ali no arrebatamento da igreja, já no capítulo 4. Mas a Apocalipse literal ali unicamente o João literalmente levado ao céu diante do trono, é João. E veja bem, João chegou diante do trono, ele não viu Cristo ali, Cristo não estava lá. E estava ali o trono de Deus, Deus sentado no seu trono, o trono de Deus, e 24 anciões. E aí eles dizem, esses 24 anciãos os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Mas veja bem, esses 24 anciãos eles já estão coroados, eles já recebeu autoridade, coroa é sinal de autoridade, recebeu autoridade. E Cristo ainda nem tinha chegado, porque Deus é intemporal. Deus ele arrebatou João e levou João para ver as coisas que são e as que hão de ser. Então nós voltamos lá em Apocalipse capítulo 1, verso 19, diz: escreve as coisas que tem visto.
né? E as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então as coisas que tem visto, as coisas que João já viu acontecer, né? As coisas que já aconteceram, as coisas que são, as coisas que são, que estão acontecendo, e as coisas que hão de ser, que hão de acontecer. Então tudo isso está em Apocalipse. Então quando João chega ali diante do trono, ele não vê Cristo, porque ele foi levado ali o tempo ainda que Cristo ainda não tinha chegado no céu para receber toda a autoridade e poder nos céus e na terra. E aí veja bem, olhando para o capítulo 4 e 5, quando Cristo ele chega ali como cordeiro ali, que João estava chorando, porque ninguém podia nem olhar para o livro ali selado com 7 selos, ninguém nem podia olhar para o livro. Então João chora muito, por causa disso, que João sabia que se o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus não estava lá para abrir, então o mundo estava perdido, tudo estava perdido. Porque ele que venceu para abrir aquele livro. Então aparece o cordeiro no meio do túnel, ele aparece ainda como cordeiro, né? Que imolado, o cordeiro que foi imolado, né? E aí ele não recebe adoração. Ali está ali os céus diante do trono, tá? Ali anjos que falam em milhares e milhões de anjos. Não adoraram a Cristo. Os 24 anciãos não adorou a Cristo. Os 4 animais não adorou a Cristo. Ele apareceu, tá lá sem nenhuma adoração. Mas quando ele recebe do Pai ali o livro selado, ali é o momento que ele recebe todo o poder nos céus e na terra, ali ao lado do Pai, à direita do Pai. Então toda a adoração volta para Cristo. Então os anjos do céu, os 24 anciãos, os 4 animais, adoram a Cristo. Esse é o momento ali da solenidade que Cristo recebe todo o poder nos céus e na terra ali ao lado do Pai. Então veja bem, os apóstolos, a igreja não podia ter recebido poder antes de Cristo. Aqueles 12 que estão lá não podem ser os patriarcas, e aqueles 24 não podem ser os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Porque eles estariam recebendo poder coroado antes de Cristo. Antes de Cristo receber poder. Então Cristo ainda não tinha recebido o poder nos céus e na terra. A partir do momento que ele recebe o livro selado da parte do Pai. Então o momento de solenidade que ele recebe todo o poder nos céus e na terra. Então ali toda a adoração dos céus volta para ele. Estava adorando o Pai, agora adora também o Filho, que recebeu todo o poder nos céus e na terra à direita do Pai. Porque Cristo, para ele vir pagar o preço por nós, morrer no nosso lugar, receber dele nosso castigo, ele despojou de si mesmo, ele despojou do seu poder, da sua autoridade lá no céu. Ele se fez menor que os anjos no céu. Então, o momento que ele volta ali, que ele chega ali diante do trono ali, ele ainda não tinha recebido a sua autoridade de volta, que ele tinha. Então, ele não tinha ainda, por isso não adoraram quando viram ele. Mas a partir do momento que ele recebe toda a sua autoridade de volta, todo o poder nos céus e na terra, à direita do Pai, porque ele é digno de todo o poder nos céus e na terra, à direita do Pai, ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, toda ação de graça ao lado do Pai. E então, a partir desse momento, ele é adorado ali, ele passa a ser adorado novamente, porque ele é Deus Criador ao lado do Pai. Então veja bem, se não compreendermos essas coisas, vamos ficar amarrados aí na falta de entendimento, aí nos ventos de doutrina que não nos deixa compreender a Apocalipse, porque Apocalipse é muito importante e Apocalipse é literal. E aí outra coisa que impede o conhecimento de compreendermos os eventos de Apocalipse, é a questão da compreensão que muitas linhas teológicas aí é dado que Apocalipse é para a grande tribulação, que Apocalipse só acontece na grande tribulação. Não é para esses tempos nossos. E aí, porque não compreende ao olhar para Apocalipse capítulo 1, verso 19, que diz: escreve as coisas que tem visto, as coisas atuais naquele tempo, né? E as que são, né, as coisas que são daquele tempo, e as que depois destas hão de acontecer.
Então o Apocalipse é revelação das coisas que aconteceram desde lá a igreja primitiva até o nosso tempo hoje e até passar a grande tribulação e até nós ser levados para novos céus e nova terra, para Nova Jerusalém, vai estar com Deus para sempre e eternamente. Então o Apocalipse trata de todas essas coisas. Todo esse assunto é tratado em Apocalipse. Então, quando começa ali a abertura do selo, dos 7 selos, né, que Jesus imediatamente, quando quebra, ele recebe o livro, ele já começa também a abrir o seu selo. E quando ele abre o primeiro selo, sai ali um cavalo, um cavalo branco, né, e a pessoa que está sentada no cavalo branco, ele tem um arco na mão e saiu vencendo e para vencer. E aí, as pessoas que têm a visão que Apocalipse é coisa já da grande tribulação, né? Aí já diz, esse aí é o anticristo, esse que nasce aí, que vem no cavalo branco, é o anticristo. E esquece de prestar atenção no que está escrito, no que o texto diz, porque Apocalipse é literal, no que o texto diz, o que o texto está dizendo ali na abertura do primeiro selo. Que o cavaleiro ele vem vencendo e para vencer. O diabo ele vem vencendo e para vencer? Não. Esse cavaleiro da abertura do primeiro selo não tem derrota na vida dele, ele vem vencendo e para vencer. Não existe derrota na vida dele. Ele não pode ser o anticristo. Ele não pode ser a besta. Porque a besta ela é derrotada. A besta ela só tem o poder que recebeu dos homens e recebeu do diabo. Ela é a personificação do diabo. E o diabo já é derrotado. Cristo já está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Já está aos cabelos dos pés de Deus e do Cordeiro de Cristo. E o tempo do diabo governando aqui sobre os seus, né, porque a igreja não vai estar mais aqui, não vai governar sobre a igreja, é um tempo muito pequeno. São 7 anos. Então, ele não vem vencendo e para vencer. Não podem ser o anticristo. E veja bem, qual é a promessa de Jesus Cristo para a igreja? Não vos deixarei órfão, mas vos enviarei o Consolador, um outro Consolador. O que Jesus disse também? Se eu não for, ele não vem. O Consolador não vem sobre fora se eu não for. Porque é Jesus que envia o Consolador. Então, quando Jesus chega lá no céu, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Enviar o Consolador, enviar o Espírito Santo, que foi derramado na igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali, o Espírito Santo foi derramado na vida da igreja. Eu gosto muito dessa expressão, que foi derramado na vida da igreja. E todos ali que eram a igreja receberam o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo permanece até hoje, que nos foi dado para sempre. João capítulo 14, verso 16. O Espírito Santo nos foi dado para sempre. Ele está aqui conosco. E permanece conosco e vai estar conosco até o tempo do arrebatamento, porque ele vai conosco para o céu. Tem vídeo falando aí sobre isso. Quem ainda não assistiu, vai lá, procura que você vai compreender. Então o Espírito Santo sobe conosco, igual muita gente que acha que o Espírito Santo fica, o Espírito Santo não fica. Claro que o Espírito Santo é Deus, é onipresente, ele foi dado à igreja, ele habita na igreja, assim como o Pai e o Filho têm um trono. A gente vê, Apocalipse capítulo 22 ali é bem claro nisso ali. O trono é do Pai e do Filho, então ele tem um trono, mas não fala do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não foi dado para sempre. A casa do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo vai ser a igreja para sempre, eternamente. Ele vai estar habitando a nossa vida para sempre, eternamente, o Espírito Santo. Então ele sobe com a igreja, porque ele habita a vida da igreja. Os que ficarem não são mais igreja, porque a igreja já foi arrebatada, são levadas. Pessoas que vão negar ao anticristo por amor a Cristo, por testemunhar a Cristo. Esses vão ser os que vão reviver ali no Apocalipse capítulo 20, né? Que vão reviver ali, né? Que vão ressuscitar já para governar com Cristo, que já desceu com a sua igreja também.
Já veio, já prendeu, lançou o falso profeta e a besta no lago de fogo, já prendeu o diabo por 1000 anos numa prisão. Então Jesus começa o seu reino milenar e aqueles que ressuscitam ali, que foram degolados pela besta, ressuscitam já para governar com a igreja, porque a igreja também já desceu, está governando com a igreja. Tem vídeo aí explicando isso aí, não vou ater nisso aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então veja bem, a promessa de Jesus Cristo é que enviar o seu Espírito. A primeira coisa que ele fez que chegou no céu foi enviar o seu Espírito. 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. 10 dias depois da ascensão de Jesus Cristo ao céu, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então a primeira coisa que Cristo tratou lá com o Pai, né, ao receber todo o poder dos céus e na terra, foi enviar a igreja. E a primeira coisa que aconteceu quando Cristo quebrou o primeiro selo foi um cavaleiro montado num cavalo branco. O branco significa pureza, santidade, montado num cavalo branco, que veio vencendo e para vencer. E a primeira coisa que Cristo fez foi enviar seu Espírito à igreja. Então entenda, isso não está explícito na Bíblia. Eu não estou dizendo para vocês que é o Espírito Santo, mas tem muito a ver com o Espírito Santo, essa pessoa que vem vencendo e para vencer. O Espírito Santo não tem derrota na vida dele. O Espírito Santo é Deus, nada atinge o Espírito Santo. Quem levantar contra o Espírito Santo está perdido para sempre. Porque o Espírito Santo não há derrota na vida dele, só há vitória. Então veja bem, se não compreendermos esses tabus que atrapalham o entendimento bíblico, que as linhas teológicas criaram, configurando o Apocalipse, dizendo que o Apocalipse não é literal, o Apocalipse é literal. Então, se não compreendermos com a literalidade da palavra de Deus, nós vamos estar perdidos na compreensão bíblica. E veja bem, outra coisa que nós temos que prestar atenção. Quando está abrindo, eu já falei muito isso, o livro selado, ele é um rolo. Então não tem como chegar no segundo selo sem abrir o primeiro. Então vai abrindo um, chega no 2, depois abre o 2, chega no 3, abre o 3, chega no 4 e por aí por diante. Então os eventos do Apocalipse, ele é sequencial, Se não olharmos como sequencial, também não vamos compreender. Outra coisa que temos que compreender na abertura do selo é que até o quarto selo, João foi chamado para ver, vem e vê. A partir do quarto selo, João não foi mais chamado para ver, porque eles acontecem sequencialmente. Então nós vemos o primeiro selo ali, começou ali desde a igreja primitiva, né? A revelação da igreja primitiva ali, esse cavaleiro que veio vencendo para vencer, que ele não é o anticristo, ele é algo que veio para vencer, e quem é que veio para vencer, que não tem derrota a não ser o Espírito Santo, que é Deus. Então começa ali desde a igreja primitiva, quando foi derramado o Espírito Santo na vida da igreja, e aí veio a sequência, veio acontecendo guerra de lá para cá, muita coisa, e quando chega na abertura do quarto selo, nós vemos eventos exclusivos desse nosso tempo. E a partir do quarto selo em diante, não é chamado, o João não é mais chamado para ver, porque é tudo sequencial, terminando uns eventos e começando uns outros. Então veja bem, vamos olhar aqui para o quarto selo. Veja bem, no quarto selo vai acontecer 4 eventos diferentes. São espada, fome, peste, e feras da terra. Por essas 4 coisas, vai morrer 1/4 da humanidade, 1/4 da terra morre. Veja bem, está falando sobre toda a terra, não está falando sobre eventos isolados da terra. Então a primeira coisa para compreender os eventos aqui, já além dos tabus que nós, teológicos que nós vimos aí, que tem que ser quebrado o nosso entendimento, agora vamos compreender aqui a literalidade dos eventos do quarto selo. Então são espada,
que é guerra, fome, peste, que é pandemia, vírus, e feras da terra. Isso está falando a nível da terra toda, a nível mundial. E vai morrer, 1/4 de toda a terra vai perecer, vai morrer. Isso a nível mundial. Então, vamos olhar para a história, porque a história é um parâmetro para a gente compreender as coisas que aconteceram e as coisas que estão acontecendo. Quando Jesus diz para João escrever as coisas que tu viste, né, as coisas que ele viu no tempo, as coisas que estão acontecendo naquele tempo, e as coisas que hão de ser. Então nós temos que olhar para a história e ver as coisas que a humanidade já viu, as coisas que já aconteceu, as coisas que estão acontecendo hoje e as coisas que hão de ser. Olhando para a história da humanidade, a gente vê que a única guerra mundial que diz a história nos traz, a primeira grande guerra mundial aconteceu de 1914 a 1919. Aconteceu a primeira grande guerra mundial que envolveu o mundo todo. Então a primeira grande guerra mundial, guerra espada. Então já começou a acontecer algo a nível mundial, uma espada a nível mundial em 1900, no século passado, em 1918, 1914, 1919, aliás. E quando trata de pandemia também, a primeira grande pandemia a nível mundial foi a gripe espanhola, aconteceu em 1918 também. E a segunda grande guerra mundial, que é a espada, né, guerra espada, aconteceu em 1939 a 1945. Então veja bem, nós olhando para o século passado, a gente vemos que esses eventos mundiais, a qual é para morrer 1/3 da humanidade, 1/3 da terra, para morrer toda a terra, não fala em nações, fala na terra, né, da terra, 1/3. Então, esses eventos começou a acontecer no século passado, 1914, 1918 e 1939 até 45. Começou esses eventos que está descrito na abertura do 4º selo. E hoje nós temos também aí a pandemia do coronavírus, que é peste a nível mundial. Então não tem como nós negar e não dizer que está acontecendo os eventos do 4º selo. Porque em todas as aberturas dos 7 selos, o único selo que trata de peste é o 4º selo. E nenhum outro selo fala de peste. Então, não tem como negar os doutores da lei, os estudiosos, para dizer, não, mas isso aí é da grande tribulação, não sei o que tem. E aí começam a querer dizer que esses eventos é o evento lá do toque das trombetas e coisa e tal. Ora, se o livro, sei lá, de 7 selos, ele é um rolo, não acontece os eventos lá do 7º selo, sem acontecer primeiro os do 4º selo, os do 5º, do 6º. Então é preciso compreender que é sequencial. Então não pode ser os eventos lá da trombeta. E o único selo que trata, porque a trombeta é evento do abertura do 7º selo. Então quando está falando do 4º selo, ainda não foi quebrado o 7º selo, nem o 6º nem o 7º. E o 5º, claro, acontece lá no céu, as almas lá no céu, mas nem aconteceu nenhum evento dos outros selos. Então veja bem, quando fala aqui no 4º selo em espada e peste, né, que isso nós estamos vendo literalmente acontecer, porque aconteceu a primeira grande guerra mundial, a segunda grande guerra mundial na geração passada, no século passado, que foi na geração passada, e está acontecendo agora nessa nova geração, início do século XXI, né? Essa grande pandemia aí, que é a pandemia do coronavírus. Então veja bem, olhando que a nível mundial já aconteceu espada, que é guerra, já aconteceu peste, que é pandemia, mas ainda não teve uma fome a nível mundial. Claro que tem muitos focos de fome, aqui e acolá, muito foco de fome, mas a nível mundial ainda não teve. Talvez esteja agora
como é que se diz? Esteja ensaiando, tendo um ensaio de uma fome mundial causada pela peste do coronavírus. Porque o serviço pararam, as indústrias pararam, nos lockdown aí instituído pelas autoridades, e aí a renda do povo caiu e a fome aumentou, principalmente no Brasil. Mas está mundial não, ainda não está mundial. A gente vê que não tem essa fome que como tem já no Brasil, não tem nos Estados Unidos, não tem em muitos países da Europa que são ricos, lá Inglaterra, Alemanha, são países ricos, França, não tem essa fome que tem hoje já no Brasil. Mas não tenha dúvida que o quarto selo trata-se de fome a nível mundial, e essa fome vai vir a nível mundial. E o que provoca hoje, olhando para os documentos, a única coisa que pode provocar uma fome mundial são guerra e peste. Se unir o evento da espada com a peste, né, que é guerra e pandemia, pode acontecer uma fome geral no mundo todo. E isso está previsto aqui, isso é eventos do quarto selo. Eventos que está bem claro, literalmente, aqui no quarto selo, e que nós estamos vendo esses eventos do quarto selo literalmente sendo acontecido, para dizer literal. Está acontecendo literalmente, só não enxerga quem não quer enxergar. E aí falta essa fome mundial e falta a questão da esfera da Terra. Quando é que isso vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei que está muito próximo de acontecer. Por quê? Porque tudo se aponta para o fim dos tempos. Nós estamos chegando ao fim dos tempos. E não vai vir o fim dos tempos sem que os eventos do quarto selo aconteçam. Quando nós olhamos para a abertura do quinto selo, a gente vemos as almas ali nos céus, debaixo do altar de Deus, ali interagindo com Deus, e elas dizem para Deus até quando não vai vingar o nosso sangue, né? Então Deus diz para elas para repousar mais um pouco de tempo até que complete o número dos seus conservos, que há de morrer assim como elas foram mortas. Então, isso vai acontecer quando? Vai acontecer nesses eventos que nós estamos vendo hoje na abertura do quarto selo. Porque quando abre o sexto selo, eu já preguei muito isso aí, tem muitos vídeos falando sobre isso aí. Quando abre o sexto selo, acontece terremoto e várias coisas, e aparece o trono de Deus e do Cordeiro nos céus. Eles vê o Deus assentado no trono e seu filho. E ali, todo mundo, os pequenos, os grandes, tudo esconde da face do Cordeiro. Veja bem, o Cordeiro é o esposo, é o noivo, não é esposo, é o noivo da igreja, que vai desposar. A noiva não vai correr do seu noivo, não vai esconder, vai para os braços do noivo. Então a igreja, nesse momento, já não está aqui. Então veja bem, nos eventos do quarto selo, nós, a igreja, estamos aqui. Quando abre o quinto selo, os eventos nos céus. Quando abre o sexto selo, então a igreja já foi arrebatada. Na abertura do sexto selo, onde há terremoto, a igreja vai arrebatada. E aí nós temos que compreender a Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 27, ali, a partir do verso 50. Quando da morte de Jesus Cristo, houve um grande terremoto, a terra fendeu, e muitos santos ali de Israel ressuscitaram. E depois da ressurreição de Cristo, eles apareceram para muitos, foram vistos por muitos. Claro que depois Jesus, quando subiu para o céu, levou eles como primícia para o Pai. Mas se Deus ele usar os mesmos métodos, né, para a ressurreição dos que morreram em Cristo Jesus, para que ressuscite, porque quem morreu em Cristo Jesus está no corpo glorificado, nós os vivos não precederemos mortos, primeiro os que morreram em Cristo está no corpo glorificado, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então ressuscitar num corpo glorificado para a eternidade com Deus, aí os encontros do ar com Deus. Então, veja bem, é nesse momento que os que ficarem para trás vão estar escondendo do Cordeiro,
Mas os que são de Cristo já foram para o céu nesse momento. Porque essa terra vai fender, Deus vai sacudir essa terra com terremoto, essa terra vai fender, vai abrir, e todos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão no corpo glorificado, e nós que estivermos vivos teremos nosso corpo glorificado, e vamos ser levados aos ares, ao encontro do Senhor. Ele vem nos ares primeiro, depois nós vamos ser com Ele para os céus, para diante do trono, para as bodas do Cordeiro. E lá no capítulo 19, eu não canso de falar isso, porque é coisa muito linda, já não é mais a noiva, é a esposa, já houve as bodas do Cordeiro, a igreja já é esposa agora do Cordeiro, já foi desposada pelo Filho de Deus, pelo Cordeiro, pelo nosso Salvador Jesus Cristo, que por enquanto é o noivo da igreja, mas vai desposar a sua igreja, porque é sua noiva. Então veja bem, se no capítulo, ali no capítulo 6, na abertura do 6º selo, já a igreja já sobe, já aconteceu, então isso só vai acontecer depois que terminar os eventos do 4º selo. Porque os eventos do 5º selo é nos céus, é as almas ali conversando com Deus, e a gente sabe que depois da abertura ali do 4º selo é sequencial, as coisas vão sequencialmente, que não foi mais preciso chamar João para ver. Até o 4º selo era preciso chamar João para ver, vem e vê. A partir do 4º selo não chama mais João, porque João está vendo, as coisas são acontece uma coisa atrás da outra. Então João já está vendo todas as coisas acontecer. Então terminou os eventos do 4º selo, os eventos do 5º selo é nos céus. Então já vai emendar os eventos do 4º selo com os eventos do 6º, onde a igreja é arrebatada e levada para os céus. E, então terminou os eventos do 4º selo, é o tempo do arrebatamento da igreja. Isso está muito próximo. Mas nós sabemos aqui, pela palavra de Deus aqui, que é a palavra, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo falando, e a palavra dele não passa. Os céus e a terra passam, mas a palavra dele não vai passar, não vai passar. Então ele está dizendo aqui que 1/4 da terra vai morrer. Então quando nós olhamos para isso, que 1/4 da terra vai morrer. Então veja bem, olhando para o século passado, para a geração passada, aonde morreu por guerra, pela Primeira e Segunda Guerra Mundial e pela peste, e aí eu incluí também todos os conflitos aí que nesse meio que pode estar envolvido em questão mundial, até o terrorismo. Morreram-se 299 milhões e 213 milhões 1.704 pessoas. Então não chegou a 300 milhões de pessoas. Somando a geração passada, do século passado, e essa nossa geração, aí pelas pesquisas, né, pelo censo, nós hoje estamos chegando a quase a 8 bilhões de habitantes, e juntando aí com a geração passada, aí, uns 5 bilhões de habitantes, vamos ter em torno aí, mais ou menos 12 bilhões de pessoas. 1/4 de 12 bilhões de pessoas são 3 bilhões de pessoas. Então veja bem, o que a palavra de Deus está revelando nos eventos do 4º selo é que vai morrer 3 bilhões de pessoas pela espada, que é guerra, pela a fome, pela peste, que é aí vírus, pandemia, e pela cera da terra. Então veja bem, isso são eventos a nível mundial que vai acontecer na Terra, e esse 1/4 da Terra vai morrer. E até hoje, olhando pelas pesquisas, tudo que morreram, até da geração passada, até essa nossa geração agora, por esses eventos, não chega a 300 milhões. Então, para mais ou menos 3 bilhões de pessoas que vai perecer nesses eventos, ainda falta aí 2 bilhões, 2,7 bilhões de pessoas para morrer. Muita gente, é gente demais, mas infelizmente nós estamos vivendo um tempo que o povo não crê mais em Deus, o povo crê na ciência, o povo crê neles próprios, na força deles, não tem mais amor a Deus, tem amor a si próprio. Nós vemos uma igreja aí cristã pregando o mundo, pregando as coisas,
tirando os olhos das pessoas, dos céus para a terra, para as coisas. Jesus manda criar tesouro no céu. As igrejas de hoje estão mandando buscar tesouro, vai para a igreja para ficar rico, para buscar coisas. Então nós estamos vivendo um tempo de uma igreja longe da fé que salva, longe da fé em Jesus Cristo. A sua fé são nas coisas, são no poder do homem, são na sua própria busca. As pregações hoje são motivacional para motivar as pessoas para conquistar, e não para ser salva. E eu tenho uma revelação do Senhor que muito pouca gente será salva, porque a porta é estreita. Não vou falar disso hoje, porque vai ficar muito comprido, e eu ainda estou orando a Deus para que Deus termine de me dar essa revelação, porque não é dúvida, é tristeza. A quantidade de pessoas que Deus me falou que nessa geração, que é salva nessa geração, é pouquíssima. E aí, olhando para a Bíblia, nós sabemos que a porta é estreita. Desses 8 bilhões de gente que tem aí, menos de 0,5% vai ser salva. Se não houver uma mudança, não houver uma fé, é preciso que haja avivamento. Tem muitos pastores, muitos pregadores, ministros, pregando que ainda vai haver um derramamento do Espírito Santo. Não vai haver mais derramamento do Espírito Santo, não. O Espírito Santo está aqui conosco. O avivamento só depende da igreja se separar, se apartar do mundo, do pecado, morrendo com Cristo Jesus para o pecado, morrendo com Cristo Jesus para a vida. Tem que ter uma igreja separada, apartada, para que o Espírito Santo avive essa igreja. Não existe outra forma de avivamento. O Espírito Santo está aqui, mas se não se separar do mundo para ter esse avivamento, não vai conseguir isso. A igreja precisa fazer isso. Veja bem, Atos dos Apóstolos, capítulo o capítulo 2, quando o Espírito Santo vem, todos que estavam reunidos receberam o Espírito Santo, porque eles estavam apartados, separados ali, reunidos, apartados, separados ali para Deus, para Cristo. Então eles receberam o Espírito Santo, porque eles estavam apartados, separados do mundo para receber o Espírito Santo. Se as igrejas hoje não apartar do mundo, apartar do pecado, não tem avivamento. E sem avivamento, não vai aumentar o número de salvos, vai diminuir. Jesus disse, quando eu voltar por acaso, acharei fé. A porta é estreita. Então é com muita tristeza que eu olho o movimento cristão hoje no mundo, levando as pessoas à perdição. Precisamos crer que Jesus muda, transforma, mas para isso precisa haver santidade. O Espírito Santo não trabalha na imundície do corpo. Nós vemos aí a prostituição, aí os pecados carnais, né? Tudo que a Bíblia diz que é pecado é pecado. A única relação sexual que não é pecado é entre o marido e a mulher. Em casamento de homem com mulher, não é de homem com homem, nem de mulher com mulher. É casamento de homem com homem. Esse é o único aceito pela Bíblia. E a prostituição está mais do que nunca aí, a pornografia, a nudez, a sedução. A gente vê aí as musas aí, nu, peladíssimas aí, apresentando na televisão, entrando nos lares das pessoas, nuas, trazendo impureza para os lares, através da televisão, através das mídias sociais. Essa geração que quer ser salva, não vai ser salvo. E os eventos do quarto selo vai acontecer, porque é literal, 1/4 dessa terra, aí, ou mais ou menos aí, 3 bilhões de pessoas vai perecer nesses eventos. E aí então chega o tempo dos que morreram em Cristo ser ressuscitados, que já é a abertura do selo ali, porque a abertura do 6º selo ali, o povo que estão ali, todos pequenos e grandes, foge da presença de Cristo, e a igreja não vai fugir da presença de Cristo. Então já aconteceu o arrebatamento, a igreja já está nos céus com Deus. A gente vê ali capítulo 7 de Apocalipse, verso 9, uma multidão que ninguém pode contar diante do trono de Deus. Ali são pessoas arrebatadas, porque estão diante de Deus, diante do trono de Deus. Esse corpo carnal, corruptível, ele não se sustenta diante de Deus, ele morre, ele acaba. Então o que estão ali já são pessoas já glorificadas, com o corpo glorificado diante de Deus, já para a celebração das bodas do Cordeiro.
Darei continuidade no próximo vídeo. Eu quero trazer, vou trazer para vocês no próximo vídeo uma revelação bíblica, a luz da Bíblia, do fim dos tempos. Para que você compreenda e entenda que Apocalipse é literal, que essas coisas vai acontecer e acontecerá na terra. Então, o que está dito em Apocalipse é literal, vai acontecer e ninguém pode impedir. João já viu isso acontecer, foi mostrado para João esses acontecimentos. João já viu essas coisas acontecer e vai acontecer, é literal. Um quarto da terra vai perecer, vai morrer nos eventos do quarto selo, pela guerra, né, pela espada que é guerra, pela a fome, pela peste que é aí pandemia, vírus, e pela cera da terra. Vai morrer um quarto da terra. João já viu isso acontecer e vai acontecer. Daí a contar no próximo vídeo, que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam com todos vocês.